Hello everybody, aqui é o Teacher Edgar e eu tô aqui hoje para falar sobre Question Tags. Se você chegou até esse vídeo é porque você já tem aí uma noção de inglês, né? E já tem aí um básico avançado ou um básico intermediário no idioma. As Question Tags, na verdade, são aquelas perguntinhas que a gente faz de confirmação, né? No finalzinho da frase. Igual a gente tem isso em português também. É como se eu falasse assim: nós vamos ao cinema, não vamos? Você comeu pizza ontem, não comeu? Eles estavam felizes ontem, não estavam? Então, essas perguntinhas que a gente faz no final, em inglês, tem o nome de question tags. A gente vai conhecer aqui as regrinhas, os casos especiais, tudo que envolve essas question tags. Let's go! Bem, para começar, a gente vai falar um pouco da formação das question tags ou tag questions. As duas formas estão corretas. Vamos lá. Eles são formados por um verbo auxiliar e um pronome pessoal. As tag questions negativas geralmente usam a forma contraída. Né? A gente tem as formas não contraídas e as formas contraídas. Nas tag questions, usa-se geralmente, é mais comum usar formas contraídas. Quando a frase inicial é afirmativa, a question tag é feita na negativa. Então vai ter esse movimento, né? Quando eu faço a primeira frase inicial, se ela estiver na afirmativa, a question tag a gente vai formar ela na negativa. Tem ali alguns exemplos para você entender melhor. You are tired, aren't you? He is our new teacher, isn't he? Então, nesses dois exemplos aqui, está sendo usado o verbo to be. Na frase inicial, you are tired, eu estou falando, você está cansado. E a tag question, então, é formado com o mesmo pronome que está na frase inicial. No caso aqui é you. E aí eu vou usar a negativa, no caso, né? A primeira frase lá está na afirmativa, então eu vou usar o verbo to be na sua forma negativa. No segundo, aí a tradução ficaria mais ou menos assim: você está cansado, não está? Então, a ideia é essa. No segundo exemplo, he is our new teacher, isn't he? Também é uma frase que está sendo aí feita com o verbo to be. No caso aí o pronome que a gente está usando é he, então ele vai aparecer lá na tag question. E também aí é o mesmo movimento de afirmativa e negativa. A frase inicial está na afirmativa, a tag question vai ser na negativa, no caso aí o verbo to be. E a tradução, ele é o nosso novo professor, não é? Então a gente traz o português dessa forma. Quando a frase inicial é negativa, a question tag é feita na afirmativa. Então você tem esse movimento, né? Então, frase inicial na afirmativa, tag question na negativa. Quando a frase inicial é na negativa, a question tag é feita na afirmativa. E ali os dois exemplos. He isn't busy, is he? They aren't late, are they? Então, para a gente só aqui esmiuçar aqui esses exemplos, né? A primeira frase ali do primeiro exemplo, he isn't busy. Ele não está ocupado. Então, o pronome he, que aparece na frase inicial, vai aparecer também na question tag. E no caso aqui, a primeira frase inicial é negativa, a question tag vai estar na afirmativa. Então, é só fazer esse movimento aí do verbo to be. Ele não está ocupado. Está? They aren't late, are they? A mesma coisa aqui. O pronome they, que aparece lá na frase inicial, vai aparecer na question tag. O verbo aí que está sendo utilizado está na negativa, na frase inicial. Lá na question tag vai aparecer na afirmativa. Eles não estão atrasados. Estão? Então, aí mais detalhes sobre question tags. O verbo auxiliar da primeira frase e o tempo verbal são determinantes para a formação da question tag.
Se não houver verbo to be ou verbo auxiliar na frase inicial, a question tag será feita com do, does ou did. Se o sujeito da frase inicial for um nome próprio ou um substantivo, será substituído pelo pronome pessoal correspondente na question tag. Deixa eu só voltar aqui. Então, só reforçando. A gente tem que prestar muita atenção na primeira frase para poder formar a question tag. Se a frase vai estar no presente, no passado, né? A gente tem que prestar atenção nesse movimento, porque a question tag sempre vai acompanhar a frase inicial. E só dando uma reforçada ali também no segundo item, se aparecer ali um she, um Mary, por exemplo, a question tag vai formar com she. Se for no plural, por exemplo, parent, na primeira frase, lá na question tag vai ser they, né? Tem que respeitar sempre se está no singular, no plural, e também respeitar ali o gênero do sujeito da frase. Então, aqui alguns casos especiais. Frases com o verbo to be na primeira pessoa do singular no presente. Como é que a gente vai formar isso? I am doing things right, aren't I? Então, aqui, quando a gente tiver frases com o verbo to be na primeira pessoa do singular, eu vou usar o aren't I, né? Caso ali a primeira frase esteja na afirmativa. Frases com palavras negativas, quando houver na frase inicial um advérbio que der um sentido negativo, né, a question tag será na afirmativa. Tem ali alguns exemplos, né, de advérbios com sentidos negativos. Never, few, seldom, rarely, hardly, scarcely, no, né, entre algumas outras. She never comes on time, does she? Então percebam que na frase inicial não tem ali nenhuma palavra que indique realmente uma negativa. Tem sim um advérbio com sentido negativo, mas aí a ideia é a mesma. Frase com sentido negativo, com ideia negativa, a question tag vai estar na afirmativa. Frases com there to be, não se faz question tag com pronomes, e sim com a forma adequada do there to be. There is a car parked outside our house, isn't there? Então tem que ver lá se vai estar o there is, o there are, there isn't, there aren't, there was, there wasn't, né? Respeitando sempre a conjugação ali do there to be e também se vai estar no presente ou no passado. Frases com o imperativo negativo, a question tag será com will you. Lembrando que imperativos são aquelas frases que não têm sujeito, né? E estão sempre ali dando uma ordem ou proibindo de fazer alguma coisa, né? E não estão conjugados os verbos, né? Então, frases no imperativo negativo, a question tag será will you. Don't touch my laptop, will you? Frases no imperativo afirmativo, podemos usar will you, won't you, would you, can you, could you. Quando convidamos alguém a fazer algo ou pedimos algo educadamente, como se fosse um por favor. Se o imperativo for com let's, a question tag será com shall we. Sit down, won't you? Let's dance, shall we? Frases com would rather ou would better, frases com essas expressões, a question tag será feita com would e had, respectivamente. Por exemplo, she would rather stay here, wouldn't she? You'd better study more, hadn't you? Frases que têm como sujeito pronomes derivados de one ou body, por exemplo, someone, everyone, everybody, somebody, terão como sujeitos da question tag they. Everybody should love their parents, shouldn't they? Podemos ter uma frase negativa com a question tag também negativo. Nesse caso, para reforçar o certo descontentamento ou um desapontamento.
So, he won't help me, won't he? O mesmo acontece com frases na afirmativa, com tag questions também na afirmativa, com o sentido de expressar desapontamento, expressar interesse ou ameaça, suspeita. Your parents moved out last month, did they? So, he's studying French, is he? How nice! Quando aparece uma elipse, lembrando que elipse é uma figura de linguagem que consiste em omitir pronomes ou verbos em uma sentença. Então, é também possível usar tag questions. Por exemplo, na frase Nice day, isn't it? O verbo que aparece na frente ele está ali omitido, mas ele está ali, mas de uma forma omitida. Nesse caso, se o sentido da frase é afirmativo, a tag question será na negativa. Frases que começam com as expressões como I don't think ou I supposed, nesse caso a gente usa também ali a tag question, é possível. I don't think it will snow, will it? Bem, é isso. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho as suas dúvidas com relação a question tags. E a gente se vê numa próxima aula. Bye, bye.